você tem que chamar de encanador e ajudante de encanador, porque apesar de, na realidade, uma boa parte dos serviços quem faz de instalações é o pedreiro e o servente, mas não é correto. O correto é ser feito pelo encanador e o ajudante de encanador. Aí eu vou dar um entendimento melhor. O ajudante de encanador é aquela pessoa que tem pelo menos um curso do Senai, nem que seja profissionalizante. Do Entendi. Senai, pode ser de qualquer instituição. Porque ele vai entender o que é um T, uma luva, um joelho, uma conexão, um tubo, a bitola. É diferente do servente. O servente ele vai ser mais voltado para a questão do cimento, da brita, ele vai sempre ser guiado pelo pedreiro. Aí você tem que ver, João, se nessa cidade aí que você fez, se tem mão de obra suficiente do pedreiro, né? Porque o pedreiro é só 220 horas por mês também. Se não tiver, o servente ele não pode trabalhar, ele não tem como trabalhar sozinho, sem o pedreiro, a não ser que na composição do item apareça apenas a mão de obra servente. Pois é, mas tá dando certo quanto ao pedreiro. Porque, por exemplo, eu consegui chegar, realizar tudo isso, aí dá 99% da hora dos dois serventes e o pedreiro aqui tá bem abaixo, sabe? Aí por isso que tá dando. Pronto, se der menos tempo, Como é? João, Ítalo, se der menos tempo do que eu estabeleci, para mim não tem problema, porque vamos dizer que eu sou a contratante e que eu tenho condição de arcar com esse custo e que para mim, quanto menos tempo, mais econômico se torna a obra, porque eu vou pagar menos encargos incidentes sobre a mão de obra. Mas é aquela história que eu disse a vocês desde o início do curso. Cada contratante você tem que ter exatamente essa conversa que você está tendo comigo. Olha, eu consigo fazer sua obra, você pretende receber em 6 meses, mas eu consigo executar em 2. Aí você conversa com. Aí o dono da obra vai dizer: olha, eu tenho condição de lhe pagar. Se fosse pela Caixa Econômica, eu não diria que você fizesse isso. Realmente colocasse a mão de obra mínima. Agora, claro, não vou pedir para você refazer o que você já fez. Colocasse a mão de obra mínima e atendesse o critério do contrato, né? Dos 6 meses do contrato. Porque se você coloca que você vai ter um repasse de 10% no primeiro mês e executa 50%, a Caixa, quando ela está com o contrato, ela só paga exatamente o que está escrito no cronograma físico-financeiro. E vários órgãos também são assim, certo? Eu conheço poucos órgãos que têm já, pelo menos a UFESA antigamente, eu não sei agora porque já faz um tempo que eu saí da administração, ela tinha já o dinheiro em caixa quando você contratava, quando contratava a empresa, então se a empresa executasse o serviço de 1 ano, em 2 meses a UFESA ia lá, fazia a medição e pagava. Eu estou dizendo esse exemplo porque já aconteceu uma obra que eu elaborei o orçamento, participei da licitação como empresa, né, no caso a UFESA, e fiscalizei a obra. Então já aconteceu isso comigo e eu já consegui, não é? E o profissional não ficou no prejuízo. Mas eu já vi amigos meus pegar contrato da Caixa Econômica, já participei de perícias, onde eu fui a perita, de distrato da Caixa Econômica, onde, quando a pessoa executou mais do que o que estava previsto no cronograma físico-financeiro, a Caixa ela fez o repasse apenas do valor que estava previsto, sendo que a teve que esperar durante o tempo que tinha lá no cronograma para poder receber aquele valor que tinha investido inicialmente. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Entendi, sim. Muito importante essa sua colocação. Alguém mais tem alguma dúvida, pessoal, sobre a outra tarefa antes?
de iniciar a aula de hoje. Pronto, pessoal, então, já que ninguém tem nenhuma dúvida, eu vou desligar minha câmera e vou iniciar a apresentação da aula de hoje, certo? Se alguém quiser fazer alguma colocação, me chama no microfone, porque eu não vou acompanhar o chat, não tenho como. Só lembrando para vocês que hoje é a nossa última aula antes da avaliação da unidade 2, sendo que a nossa avaliação da unidade 2 será a próxima semana, se Deus quiser. A segunda tarefa da atividade avaliativa eu vou passar hoje, que é curvar ABC, certo? Eu não tenho como adiar essa data, porque senão não dá tempo de dar o conteúdo da unidade 3. Então, vamos trabalhar para conseguir bater as metas da disciplina, certo? Que é muito importante que vocês tenham todo o conhecimento necessário que está previsto nessa disciplina. Dessa forma, eu vou iniciar a apresentação da aula de hoje. Vocês conseguem visualizar a minha tela, o slide da curva ABC? Sim, professora. Obrigada. E agora, tá vendo? Que eu coloquei no modo de apresentação. Tá vendo, pessoal? Tá sim. Pronto, então vamos lá. A curva ABC é uma ferramenta de gestão, certo? Que você também faz, baseada agora não só na mão de obra, mas em todos os insumos que você utiliza na sua obra. Então, nessa aula de hoje, o nosso objetivo é entender e desenvolver a curva ABC de insumos, entender e desenvolver a curva ABC de serviços, analisar a viabilização de descontos utilizando curva ABC e verificar o impacto do aumento do custo da obra utilizando a curva ABC. Então, assim, pessoal, quando você vai elaborar a curva ABC, você elabora uma planilha como essa. Essa planilha aqui, ela tem todos os insumos da obra que você está executando. Aqui é um exemplo de uma obra pequena, certo? Aí todos os insumos vão estar elencados com a sua descrição, aí vai ter uma coluna onde vai constar as unidades, outra coluna vai constar a quantidade, que é aquela quantidade que você colocou no seu orçamento detalhado. Aí você vai abrir mais duas colunas com a precificação, sendo dividida entre preço unitário e o preço total, sem BDI, certo? Aí você vai verificar quantos por cento do preço total corresponde ao valor global da obra sem BDI, vai colocar nesse item participação em percentual. E a outra coluna, e última coluna, que é a participação acumulada em percentual, vai ser o somatório da primeira linha com a segunda linha, da segunda linha com a terceira linha, do item participação acumulada, mais o item participação em percentual, certo? Não é muito diferente do que vocês fizeram lá na disciplina de estatística, não. Quando você está fazendo um orçamento, você sabe que os insumos, ela está lá naquela planilha de composição que vocês fizeram no orçamento detalhado, certo? No orçamento detalhado, vocês me apresentaram duas planilhas, uma de orçamento, onde constava o serviço, aí você clicava sobre o serviço, aí aparecia a composição, que é a segunda planilha, que é a planilha de composição, que a composição pode ser a composição de uma planilha pronta, já de uma planilha publicada, como vocês pegaram da CINFRA, mas vocês podiam ter feito a composição também. Por exemplo, na disciplina de materiais de construção, vocês aprendem a calcular o traço do concreto para ver a resistência. Então, vocês podiam ter feito a composição do concreto, né, esperado para a sua obra de acordo
com aquele cálculo lá do traço de concreto, ou você podia ter pegado como você pegou na planilha Cenfro, por exemplo, no livro TCPO da editora Pini, certo? Também tem o TCPO online. E aí, pessoal, quando você tiver de posse de todas as composições, antes de iniciar a aula, o Iriano tirou uma dúvida comigo. Ela falou que tem item que não aparece mão de obra. Na verdade, tem item que quando você clica, aparece a composição, mas dentro da composição aparece um hiperlink azul, um serviço dentro de outro serviço. Então, você tem que se dirigir até a fonte, certo? Você tem que clicar novamente e ver a composição daquele próximo item, certo? E aí, o que é que acontece, pessoal? Para fazer a curva ABC, realmente você precisa ter esse conhecimento e esse discernimento, por isso que a gente inicia o nosso trabalho na unidade 2 com o cronograma, porque é relativamente mais simples no quesito itens de composição, porque na curva ABC, você precisa colocar na planilha de forma elencada e decrescente todos os itens da obra, desde o cimento, a areia, a brita, a água, se a água for comprada, ao aditivo, a tinta, o verniz, o supercal, o aço. Aí pode, se dependendo da sua planilha, o aço vai ser distinto por bitola, enfim, certo? Então, você vai somar todos os itens, cimento, por exemplo. Cimento aparece em todas as etapas da obra, praticamente, fundação, embolso, reboco, concreto, a argamassa de assentamento. Aí você vai ver a quantidade de cimento utilizada na sua obra, e vai ver o custo total de cimento e vai ver quantos por cento ele representa na sua obra. Então, você tem que realmente contar quantos quilos de cimento você gastou para executar a sua obra do início ao fim. Ah, professora, está muito difícil. Tijolo é mais simples. Vai aparecer no baldrame, na alvenaria e no muro, se tiver distinto, né, separado. Aí você pega e soma quantos unidades de tijolo você gastou na sua obra. Lá na sua composição vai ter dizendo assim, para você fazer 1 metro quadrado de alvenaria de tijolo de 9 por 19 por 19, você vai gastar 25 blocos, 25 tijolos. Aí você vai ver quantos metros quadrados de alvenaria tem na sua obra e vai somar todos os tijolos da sua obra, certo? Aí isso é relacionado ao material. Aí também tem a mão de obra, que também vai aparecer na curva ABC, por exemplo, o servente. O servente ele vai aparecer para basicamente 90% dos itens da sua obra, dos serviços elencados na sua planilha de orçamento detalhado. Você vai ver que quando você abrir a composição, 90% vai ter servente. Aí você vai fazer o quê? Você vai somar todas as horas de servente da sua obra e vai colocar naquela planilha que eu mostrei anteriormente. E por que chama a curva ABC? A curva ABC, ela surgiu lá naquele estudo de Pareto, certo? Do Vilfredo Pareto. Esse estudo ele é utilizado para muitas coisas, até para você classificar uma gestão de uma empresa. Aqui a gente está trazendo para a obra, mas até para você aplicar na feira da sua casa, você consegue colocar essa classificação de curva ABC, que é a classificação 80-20. 80-20 por quê? Porque 80% da renda, segundo Pareto, estava concentrada em 20% da população. Então, a curva ABC ela é dividida em 3 grupos, conforme vocês conseguem ver aí, grupo A, grupo B e grupo C, onde no grupo A, você vai ver que só vão aparecer 20% dos itens,
onde esses 20% dos itens vão representar 80% do custo total da obra. Por exemplo, necessariamente, pessoal, vocês vão verificar que servente, cimento e talvez até pedreiro esteja no item A, certo? Da curva ABC, no grupo A. O grupo B, que é o segundo grupo, segundo o estudo, né, diz que 30% dos itens vai representar 15% do custo total da obra, e o terceiro item, que é o grupo C, diz que 50% dos itens vai representar 5% do custo total da sua obra. Então, assim, quando vocês elencarem aquela planilha da forma que eu mostrei anteriormente, de forma decrescente, vocês vão ver, não é, que quando chegar nos 80% do custo, vai ter aproximadamente um grupinho bem pequenininho de itens, aproximadamente 20% de itens. Aí vocês vão avançar, 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 até o grupo B. Aí, quando vocês chegarem em mais 15% do custo, ou seja, nos 95% do custo, que é o que vai balizar vocês, vai ter mais só 30% de item. Aí, quando vocês chegarem no grupo C, que vai ter 50% dos itens, vocês vão ver que é só 5% do custo, tá, professora? Como assim? Como assim que no grupo C vai aparecer, que vocês colocaram no orçamento de vocês? T, joelho, porque você vai contar quantos T tem na sua obra, de 32 milímetros. Vaso sanitário, chuveiro, interruptor, disjuntor, prego, parafuso, porca, arruela, tudo isso vai aparecer no seu grupo C, certo? Então, vai ser 50% do item, porque vai ser uma listagem bem maior, né? Se você tiver 100 itens, vão ser 50 itens, basicamente, que vai aparecer, mas que vai representar apenas 5% do custo, certo? E aí, pessoal, como é que vocês chegam nesse entendimento da curva ABC e para que é que ela serve? A primeira coisa que vocês vão fazer é aquela planilha decrescente, concentrando todos os insumos. Então, assim, você vai ter cimento e você tem 60 itens de composição, você tem cimento em 55. Aí você tem que somar quantos quilos de cimento você gastou em cada item e ver quantos quilos no total foi gasto e depois o valor em reais. Então, você vai elencar todos os insumos de todas as etapas da obra, aí vai ver o valor total e vai ver qual a representatividade desse item para aquela obra. Então, assim, se você tem que vai utilizar 5 joelhos de 32 milímetros de água fria na sua obra, e se você tem que vai utilizar 500 quilos de cimento, você vai, como bom gerente, orientar o seu comprador que na etapa de cotação ele canalize as energias e faça as negociações em cima do item que desprende o maior valor da obra. Então, assim, você vai negociar o item que está no grupo A, certo? O primeiro item, aí depois você vai descendo, grupo B, e por fim, você negocia os itens do grupo C, certo? Mas não perde tempo negociando os joelhos, quando você tinha que estar negociando a areia, que é um item super caro, por exemplo, as formas, a madeira para fazer as formas, certo? Então, você tem que orientar, isso aí é a obrigação de vocês, que serão gerentes de obras, serão executantes, de apresentar a curva ABC para a empresa e dizer, ó, esses itens estão no grupo A, piso, servente, cimento e pedreiro. No grupo B está piso cerâmico, tubulação, fiação elétrica, então areia, brita, então você inicia a negociação nos itens que são mais caros, que é cimento, certo?
primeiro negocia os materiais e depois você vê uma forma de negociar a mão de obra. Como assim, professora? Eu posso pagar menos do que um salário mínimo? Não, isso é inconstitucional. A CLT, que é a Consolidação das Leis dos Trabalhos, dizem que não pode pagar menos de um salário mínimo a um trabalhador, mas você pode trabalhar com metas. Você tem um cronograma físico-financeiro bem estabelecido, como o João estava dizendo agora há pouco, que na obra dele ele vai conseguir executar, sei lá, 70% da obra no primeiro mês, e aí ele fez os cálculos, ele viu que com 2 serventes e um pedreiro dá para fazer, mas se tiver alguns dias de atraso e se ele quiser bater aquela meta, por exemplo, choveu 2 dias torrencialmente lá na região onde ele está construindo, e aí ele quiser bater aquela meta, ele pode fazer uma empreitada com a mão de obra dele, não é? E dizer, olha, se vocês esticarem mais um pouco, ou se vocês melhorarem esse índice de produtividade, eu vou dar uma gratificação de X reais a cada trabalhador. E aí essas negociações elas são bastante comuns em obras, né? Chama trabalho por produção, certo? Quais são as influências da curva ABC na obra? Primeiro, hierarquizar os insumos e serviços. Então, assim, da mesma forma que você faz a curva ABC para insumos, você pode fazer para serviços. O Iriane me disse, o item 1 tem 3 subitens, aí ela verifica o valor unitário, o valor total, de acordo com a quantidade, faz uma planilha de forma decrescente e vê qual serviço vale mais reais para a obra dela. Então, assim, esses serviços, eles vão valer mais reais, então são serviços que você tem que ter uma gerência maior, um controle maior, que talvez você precise fazer uma negociação de produtividade para bater meta. Aí, com a curva ABC, você estabelece prioridades na negociação, atribui responsabilidades e avalia os impactos, certo? Então, assim, por exemplo, a curva ABC, ela vai ser uma planilha que ela vai lhe dizer, olha, você vai gastar em toda a sua obra, sei lá, 10 mil reais de piso porcelanato. Aí, o que é que você vai fazer? Na hora que você for comprar o porcelanato, que você vai aplicar lá no final da obra, é claro que você só vai comprar no final da obra, você vai desprender uma grande energia, vai procurar, vai fazer 3 cotações, que é o mínimo, por exemplo, que a obra pública precisa, ou mesmo que seja para uma obra privada, você vai fazer várias cotações, pelo menos 3, aí vai ver um local onde tenha mais celeridade na entrega, para você não precisar pagar antes e ficar esperando, um local onde ofereça um incentivo maior, um desconto maior, certo? Então, a curva ABC, ela vai lhe dar esse feeling para você pesquisar, hierarquizar os insumos e serviços. Então, para você fazer a curva ABC, a primeira coisa que você faz é elencar os serviços da obra. Se for uma curva ABC de insumos, por exemplo, você elenca. Isso aí vocês já fizeram lá na planilha de orçamento detalhado. Aí você elencou todos os serviços da obra, não é? Aí você verifica quais insumos tem cada serviço. Depois que você verificar, você elenca todos os insumos da obra. Depois você elencar todos os insumos, você coloca eles em ordem decrescente. Depois você coloca eles em ordem decrescente, você começa a montar a sua curva. Você coloca até 80% do custo no item A, até 95% do custo no item B e até 100% do custo no item C, no grupo C. E aí, pessoal, para fazer essa curva, né, vocês vão ter que fazer a planilha de composição, obrigatoriamente. E por isso que a planilha de composição de vocês
tem que estar muito correta. Por isso que eu bati tanto na hora de corrigir as planilhas de vocês no item de composição. Então, assim, para fazer a planilha de composição, você pode utilizar índices da sua construtora, se existir, ou você pode utilizar algumas planilhas que são publicadas. Por exemplo, a planilha SINAP, ORCE e CINFRA, que são essas que aparecem aí, elas são planilhas sacramentadas e aceitas pelo governo para você participar de uma licitação de obra pública. Já se não tiver, por exemplo, alguma composição que você precise, que você não tenha, assim, um índice de produtividade estabelecido para montar aquela composição na sua obra, você pode verificar esse site aqui, da editora Pini, né, que chama Pini Sistemas, aí tem o TCPO 14, CCPO 13, ele é baseado na planilha SINAP, né, e ele traz várias outras composições, certo? Então, com isso, você vai conhecer a produtividade e vai definir os índices da sua obra. Assim, inicialmente parece muito complexo, mas vocês já meio que fizeram isso quando vocês montaram o orçamento detalhado, certo? E aí, pessoal, quando você for utilizar a planilha, você verifica se você vai utilizar a planilha sem desoneração ou com desoneração, certo? Só lembrando que a planilha sem desoneração é aquela planilha onde você não recebe um incentivo do governo, então é aquela planilha que no edital não diz que você não vai pagar INSS, então é uma planilha onde os itens vão aparecer de forma mais cara, e aí por isso que os encargos sociais aqui aparecem mais onerosos, 118,19%, e com desoneração é aquela planilha que tem que vir no edital dizendo, essa obra aqui é uma obra, por exemplo, do PAC, e vocês podem utilizar a planilha com desoneração, porque você não vai pagar o INSS, quem vai pagar o INSS dessa obra é o governo. Aí, então, nessa outra planilha aqui, os encargos sociais é pelo menos 20% mais barato, certo? Da planilha com desoneração. E aí, pessoal, você vai ver todos os itens, né? Serviço preliminar, movimento de terra, serviço auxiliar, isso aqui vocês já fizeram, já montaram o orçamento detalhado de vocês, certo? Aí, de cada item, você vai abrir a composição. A composição que vocês abriram estará assim, certo? Primeiro vai aparecer os itens da mão de obra. A mão de obra ela vai ser representada na unidade hora, geralmente, ou pode ser em UT, unidade de trabalho. Aí o coeficiente, não é? Quantas horas de servente precisa para fazer essa alvenaria de tijolo cerâmico, certo? O preço, qual o custo, não é? Unitário de 1 hora de servente e o valor total que vai ser o preço multiplicado pelo coeficiente, certo? E aqui tem a unidade do item em metros quadrados, que é a alvenaria de tijolo cerâmico. Aí, da mesma forma, vai aparecer materiais, e ainda vai ter item, não é, de composição que vai aparecer equipamentos, certo? Então, assim, materiais vão estar cimento, tijolo, areia, cal, e aí o que é o grande lance para fazer a curva ABC? É você pegar o item servente, você dá um Ctrl F lá, pesquisar, servente. Aí todas horas de servente que tiver, todas as horas totais de servente que tiver na sua planilha, você vai somar e vai ver quantas horas no final você vai contratar de servente para executar a sua obra, certo? Então, você tem que ter a composição de todos os serviços da sua obra, certo? Se aqui tivesse aparecido um link azul, concreto usinado, eu tinha que clicar sobre ele para ver quem era a mão de obra daquele item, quais eram os insumos daquele item, certo? E aí, talvez aparecesse lá, motorista, aí eu ia botar cimento, aí eu ia somar quantos quilos de cimento
é utilizado para fabricar 1 m³ de concreto usinado de 25 MPa. Areia, aí eu ia ver quantos metros cúbicos é utilizado para fabricar quantos quilos ou quantos metros cúbicos de areia é utilizado para fabricar 1 m³ de concreto usinado, certo? Então, vocês têm que ir a fundo na planilha para fazer a curva ABC, certo? Aí vão aparecer os itens, né? Depois disso, você vai fazer o quantitativo e custo, certo? Aqui eu estou fazendo por serviço, certo? Vocês podem ver que tem alvenaria, chapisco, embolso, reboco, cerâmica e pintura. A unidade em metros quadrados, a quantidade na obra, o custo unitário, que é que eu peguei lá na planilha de composição, a quantidade eu peguei na planilha de orçamento detalhado, e o custo total, que é o custo unitário, vezes a quantidade, certo? Aí eu vejo o valor total aqui no final. Então, quando vocês estiverem elaborando, meio que vocês já fizeram isso aqui, né, no orçamento detalhado, a primeira coisa para você elaborar a sua curva ABC é ter o seu orçamento detalhado, você já tem, ok? Vamos para frente. Depois disso, você vai verificar os insumos que são comuns em cada etapa da obra. Pedreiro, aí soma o pedreiro de todas as etapas da obra. Servente, soma o servente de todas as etapas da obra. Cimento, cal, areia, brita e daí por diante, certo? Então, você tem que somar em cada composição o quantitativo total de cada insumo, certo? Depois disso, calcula-se a quantidade total de cada insumo da obra, que é o que eu falei, calcula-se o custo total de cada insumo, após obter os quantitativos totais e os respectivos custos para todos os insumos, estes devem ser dispostos em ordem decrescente do custo total, certo? Por exemplo, alvenaria, para o item de insumo cimento, que é um item que vai estar comum lá naquela obra em alvenaria, chapisco e embolso. Eu verifiquei que eu vou gastar 619 quilos de cimento na alvenaria, 486 quilos de cimento no chapisco, 518 quilos de cimento no embolso, certo? Aí eu vou somar todos esses quilos de cimento, soma tudo aqui, quantidade total do cimento, certo? Aí da mesma forma, você vai somar todos os custos do cimento, R$ 284,74, R$ 223,56, R$ 238,46, e vai ver o custo total do item cimento, certo? Da mesma forma que você faz para o cimento, aqui é um modelo de planilha de cálculo, de memória de cálculo. Essa planilha aqui, dessa forma, vocês não vão me apresentar, mas vocês precisam ter essa memória de cálculo, vocês precisam fazer essa memória de cálculo para cada insumo da sua obra. Vocês estão vendo que eu fiz para o cimento aqui como exemplo. Vocês vão ter que fazer para os... tem obra que aparece 250 insumos, você tem que fazer para os 250 insumos, certo? Depois disso, aí você vai jogar na curva ABC. A faixa C, os insumos podem ser agrupados em 3 faixas, A, B e C. A faixa A, como eu disse, são os insumos que perfazem 80% do custo total. A faixa B está entre 80% e 95% do custo total da obra sem o BDI, certo, pessoal? E a faixa C vai ser todos os insumos restantes. Então, pessoal, a curva ABC de vocês, obrigatoriamente, tem que aparecer nesse formato aqui. Eu já, em outras turmas, alguma vez, teve algum grupo que errou e fez a curva ABC ao contrário, certo? O que foi que ele fez? No lugar dele ter botado a planilha de forma decrescente, ele botou a planilha de forma crescente. E aí fica errado, certo? A curva ABC tem que seguir lá o estudo do Pareto, certo? 80-20. E aí, pessoal, depois que você fizer isso, você faz a planilha da curva ABC. Nessa planilha, você vai colocar
todos os insumos, depois as unidades de cada insumo, o custo unitário de cada insumo, a quantidade de cada insumo, que você vai pegar lá no orçamento detalhado, aquela memória de cálculo que vai lhe dar essa quantidade, certo? Aí o custo total, que é o item quantidade vezes o custo unitário. Depois você vai ver em termos percentuais, quanto é que esse valor aqui, 6.934, corresponde desse valor 23.896,77, por exemplo, corresponde 29,02%, certo? Depois você vai ver o percentual acumulado para quê, professora? Para quando chegar perto de 80%, você parar a faixa A, e você vai separar por faixas. Vocês estão vendo? Até o item ladrilhista aqui, certo? Cerâmica, servente, pedreiro e ladrilhista, o meu percentual acumulado deu 78,58%. Então, esse meu percentual acumulado foi o meu limite da faixa A. E a faixa B foi de argamassa pronta até o item cimento, certo? Que deu um pouquinho mais do que 95%, não tem problema. E o resto ficou na faixa C, que foi areia, pintor, tinta, selador e lixa. Veja bem, pessoal, até a lixa tem que aparecer, sendo que no final, o seu percentual acumulado tem que dar 100%, certo? Da sua obra. Então, esses quantitativos aqui que vocês estão vendo, eu fiz em cima de cada composição, de cada item, somando, igual eu mostrei naquele exemplo anterior para o item cimento, certo? Aí eu cheguei nesses percentuais, nessas quantidades. A curva ABC dos insumos daquela planilha ficou dessa forma aqui, certo? Eu fiz em cima da coluna de percentual acumulado. Então, essa é a minha curva ABC, quando eu tabulei os insumos em forma decrescente do custo total, indo mais representativo em termos de custo. No caso, a cerâmica, que correspondeu a 29,02% do custo da obra, até o menos representativo, que no caso foi a lixa, que correspondeu a 0,2% da obra, certo? Então, a minha curva ABC e a curva ABC de vocês, obrigatoriamente, tem que ficar assim. E uma coisa muito importante, pessoal, quando vocês forem plotar a curva ABC de vocês, tentem plotar de forma que apareça elencado todos os insumos da sua obra, certo? Eu vou pedir a curva ABC, vai ser o nosso próximo trabalho, dos insumos da obra de vocês, certo? Então, vocês vão fazer uma força-tarefa e vão fazer essa curva ABC, certo? Quais são as características da curva ABC? A coluna percentual é sempre decrescente e tem por soma 100%. A coluna percentual acumulada é sempre crescente e termina com 100%. A faixa A geralmente tem menos insumos do que a faixa B e a faixa B tem menos insumos do que a faixa C, certo? Seguindo lá o estudo do Pareto. Para que é que serve a curva ABC? Primeiro, para buscar descontos. Ela é muito mais eficaz, não é? Se você for trabalhar, por exemplo, nos insumos da faixa A, que são os insumos mais caros. Aí depois você trabalha nos da faixa B e depois você trabalha nos da faixa C. Em obras de edificação são utilizados cerca de 500 insumos. Nota-se historicamente que com 40, 50 deles faz 80% do custo total da obra. Então, assim, tem obra que tem 500 insumos que vai aparecer na curva ABC. Eu já recebi planilha de curva ABC nessa disciplina que tinha 198 insumos, certo? Não adianta perder tempo e energia para conseguir um abatimento maior no preço do arame ou do saco de estopa, se você conseguir reduzir um abatimento bem menor no preço do elevador, por exemplo, você já fica com um incentivo melhor, certo? Em valores reais. Então, assim, realmente a curva ABC ela é bastante útil nesse sentido. Você não vai comprar
o elevador sem fazer todas as negociações possíveis, todas as pesquisas possíveis, por exemplo, do que na hora de comprar o arame, que você vai, corresponde bem menos em valores reais no item da sua obra. Quais são as utilidades da curva ABC? Hierarquia de insumos, no topo da tabela, prioridade de negociação, ela deve aparecer dividida em 3 faixas, faixa A, faixa B e faixa C. Por favor, façam a diferenciação por cores de cada faixa. A responsabilidade, né, da alta gerência, geralmente esses insumos da faixa A, eles atribuem, eles até ficam com essa responsabilidade dessa pesquisa, e mandam os insumos da faixa C, por exemplo, para uma mão de obra mais baixa, e ela pode ser responsável pelo impacto negativo ou positivo da sua obra, porque veja bem, desde o início desse curso que a gente fala assim, que quando você for calcular o BDI, você vai ver que você coloca aí aproximadamente 5% de lucro na sua obra. Então, esses 5%, não é? Pode ser aumentado, por exemplo, se você conseguir uma barganha melhor de preço nos insumos da faixa A. Tá me entendendo? E aí, pessoal, aqui eu tenho um exemplo que eu não vou cobrar que vocês façam, mas eu vou mostrar para vocês. Verificar se é mais vantajoso para o construtor perseguir um desconto de 5% na compra de argamassa ou 10% na compra de areia. Gasto com argamassa na obra, R$ 704. Gasto com areia na obra, R$ 347,31. E aí eu fiz o levantamento baseado lá naquele estudo, aquele exemplo que eu mostrei antes para vocês. Então, a primeira coisa que vocês fazem é ordenar os serviços na planilha orçamentária em ordem decrescente, com as colunas de percentual simples e acumulado, certo? Você tem cerâmica, alvenaria, embolso, chapiz, pintura e reboco, certo? Aí, para fazer a curva ABC de serviços, você coloca o item mais caro. No item A, por exemplo, se a gente estivesse fazendo aqui a curva ABC de serviços, o item A, o grupo A, ia ser cerâmica, alvenaria e embolso. O grupo B ia ser chapisco e pintura. E o grupo C ia ser reboco, certo? Exatamente, Para você fazer a curva ABC da mesma forma que você pode fazer o orçamento detalhado, né? Você pode utilizar softwares de engenharia como Orça Fácil, MS Project, Volare, certo? Mas, pessoal, eu quero, não é, que na disciplina vocês façam o trabalho manual, entendam, aprendam como é que faz, para no dia que vocês tiverem a oportunidade de pegar um software desse, que não é de graça, é pago, e utilizar a licença, vocês entenderem exatamente a resposta que o software está lhe dando e poderem orientar o dono da empresa que vocês estão trabalhando ou a si mesmo, certo? Um estudo de caso aqui sobre curva ABC, seja uma obra vista no exemplo acima, anteriormente, durante a execução do contrato, a cerâmica sofreu um inesperado aumento de preço de 80%. Aqui, na pandemia, aconteceu isso, muito isso, com todos os insumos das obras. A construtora detentora do contrato logo apresentou a seu cliente um pleito de reajuste contratual. Conceitualmente, o cliente concordou com uma solicitação para se tratar de um caso fortuito ao qual o construtor não tinha dado causa. Em seu pleito, a construtora alegava que o aumento dos referidos custos em 25% e requeria um realinhamento de preço desta ordem. A princípio, o cliente não soube bem como estimar a veracidade da afirmativa da construtora. O diretor técnico então chamou um assessor e lhe encomendou um parecer. O assessor recorreu ao setor de orçamento, que pontualmente delineou os passos para a solução do impasse. E aí, como foi que foi delineado os passos?
primeiro obteve-se a curva ABC em cima dos insumos, certo? Ele elencou todos os insumos da obra. Depois ele calculou a quantidade do serviço, uma vez que já havia sido executado. A construtora ela pediu reajuste depois do serviço executado. Depois, ela calculou o impacto do aumento do custo da obra. A quantidade remanescente representa 79,74 dividido 49,84%, em cima lá daquela planilha. Então, o reajuste, né, que a construtora tinha pedido, era 25%, mas o reajuste real é 11,57%, certo? Por quê? Porque no item cerâmica tem outros insumos, certo? Esse exercício aqui proposto, eu não vou mandar vocês fazerem, porque eu vou mandar vocês fazerem em cima do orçamento detalhado de vocês. Agora eu vou parar de apresentar a tela para a gente conversar. Então, pessoal, a curva ABC ela é essa coisa bastante simples, certo? Você pode fazer em cima dos insumos ou em cima dos serviços, sempre trabalhando em ordem decrescente de apresentação dos materiais, estabelecendo aqueles limites previstos apresentados até aqui, né? 80%, aproximadamente 95%, e 5% do custo total, certo? Sem BDI, certo? E aí, a importância dela já foi dada até aqui, certo? Eu vou perguntar agora se vocês têm alguma dúvida sobre o conteúdo apresentado aqui de curva ABC, se querem fazer alguma colocação. Por exemplo, métodos construtivos um pouco menos usuais, por exemplo, se for construir algo em aço, madeira, costuma ter. E a segunda pergunta, se não tiver, pode usar, por exemplo, outras fontes, por exemplo, alguma planilha, alguma tabela estrangeira, que mostra a quantidade de horas, sabe, para construir esse tipo de coisa? Sim. Pablo, é uma boa pergunta. A curva ABC, como é uma ferramenta gerencial, você faz relacionado a qualquer método construtivo, inclusive até a gerência de uma empresa ou até a gerência de um serviço. Você pode fazer curva ABC para tudo, até para a sua feira. Você pode elencar todos os insumos que você vai comprar na sua feira, ver o custo total e estabelecer o que vai até 80%, aí ver quais são os itens, o que vai até 95% aproximadamente, e ver quais são os itens, e o que vai até 5% e ver quais são os itens, e verificar que sempre, possivelmente, no item C vai ter mais insumos do que no item A e do que no item B, certo? Menos representando apenas 5% do custo total da obra. Isso é a sua primeira pergunta. E a segunda pergunta como fonte de pesquisa, para você saber os índices, não é que é o que você perguntou, não é? Quantos quilos de aço você utiliza para fabricar um perfil em I, 1 metro de perfil em I de dimensões tais. Aí você pode fazer consulta em qualquer planilha, certo? Internacional, inclusive. Inclusive, Pablo, essa sua pergunta é tão boa que uma coisa que a gente sempre vem falando aqui, que nem sempre no CINFRA, SINAP, OSSE, você vai encontrar as composições de todos os serviços, e nem sempre você vai poder utilizar essas composições. Por exemplo, Pablo, se você tem uma construtora, se você trabalha em uma construtora que vai estar prestando serviço para a concessionária
de Águas do Estado do Rio Grande do Norte, a CAERN. Você não vai utilizar nenhuma dessas planilhas para fazer o seu orçamento detalhado. Você vai utilizar a planilha de composição da CAERN, certo? Por quê? Porque órgãos como a CAERN, a CAGES, a COELSE, a COSERN, o DENIT, eles têm as suas próprias planilhas, porque são obras diferentes. Então, do jeito que a Sinap publica um geralzão baseado nas obras de construção civil convencionais que a gente estuda, o DENIT, ele publica uma planilha dizendo quanto, por exemplo, de CBUQ, que é o concreto betuminoso usinado a quente, você vai precisar gastar para executar 1 metro quadrado de estrada em uma rodovia. Tá me entendendo? Então, assim, não é uma coisa engessada. Na verdade, o orçamento ele não é engessado e vocês sabem que ele vai sofrer ajustes durante toda a sua vida, a sua execução da obra. Então, assim, a curva ABC é uma ferramenta gerencial que possivelmente não vai sofrer tantas mudanças, mas poderá sofrer, mas o cronograma físico-financeiro, que é a ferramenta de gestão que vocês fizeram anteriormente, ela sofre mudanças. O que mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então, pessoal, são 8h50, eu vou dar 15 minutos de intervalo, às 9h10 a gente volta, certo? Aí eu vou explicar a próxima tarefa da nossa próxima aula, lembrando que próxima aula da avaliação da unidade 2, próxima aula é a nossa atividade avaliativa, onde vocês vão me apresentar o cronograma físico-financeiro, que vocês já estão fazendo há bastante dias, aproximadamente 15 dias, e a curva ABC, que eu vou passar para vocês fazerem a partir de hoje até a data da apresentação, ok? 15 minutos de intervalo. Até já. 9h10 eu volto, viu? Tá ok, professor.
Voltei, pessoal. Vocês estão aí? Sim, professora. Sim. Pronto. Pessoal, então, nessa segunda etapa da nossa aula de hoje, é apenas para dizer a vocês que eu vou estar registrando no CIGA a segunda tarefa e a terceira tarefa, né, da unidade 2, que no caso é para vocês elaborarem a curva ABC, conforme a gente explanou na aula de hoje. E eu vou estar pedindo uma curva ABC de serviços, que vocês vão fazer de acordo com os itens e subitens de orçamento detalhado de vocês, certo? Seguindo aquela mesma linha de raciocínio. Então, vocês vão elencar os serviços, colocar de forma decrescente, ver o quantitativo, o valor em real e estabelecer que até 80% do valor, né, da obra seja até o quantitativo de serviço que for possível executar, não é? Com essa curva ABC de serviços, você vai conseguir visualizar quais são as etapas da sua obra, que você tem que ter um maior gerenciamento para não ter grandes perdas, né? Todas as atividades que aparecerem, os serviços que aparecerem no item A, você vai entender que são serviços que, se você não fizer uma boa gerência, você pode tomar um prejuízo. E basicamente essa é a ideia da curva ABC de serviços. E a segunda curva ABC, que eu vou pedir para vocês fazerem, que é a curva ABC de insumos, que é aquela que vocês vão ter que calcular o quantitativo de insumos gastos em toda a sua obra, certo? Então, você vai ver quantos quilos de cimento vai gastar, quantos metros cúbicos de areia, quantos metros cúbicos de brita, quantos tapumes, quantas tábuas, horas de servente, quantas horas de pedreiro, quantas horas de carpinteiro, quantas horas de eletricista, quantas horas de encanador, quantas horas de ajudante de encanador, quantos quilos de prego, quantos joelhos de 25 milímetros de água fria, quantos metros de tubo de 100 milímetros de esgoto, quantos metros de tubo de 32 milímetros de água fria. Então, vai ser uma planilha bastante extensa, né, que você vai fazer da mesma forma que eu já ensinei anteriormente, no primeiro momento da aula, e vai fazer a curva ABC, onde você vai ver quais são os insumos mais caros, né, mais onerosos da sua obra, e essa curva vai servir para que você trabalhe a questão da negociação de preços de insumos na hora da contratação, na hora da compra dos materiais, certo? Na própria execução do serviço, certo? Então, vão ser duas curvas ABC. A curva ABC de serviços, que é relativamente simples, você só se baseará praticamente no orçamento detalhado, e a curva ABC de insumos, que você vai se basear na planilha de composição, certo? Lembrando que, quando você abrir a planilha de composição, se tiver um item que está em azul, você tem que clicar naquele item e ver quais são os insumos daquele item. Por exemplo, concreto usinado, você tem que clicar e ver o que é que precisa, né? Quais são os insumos para fazer o concreto usinado, certo? Então, a curva ABC de serviço, vocês vão ver que no instante vocês vão conseguir fazer, a de insumos vai dar um pouquinho mais de trabalho, desprender mais um pouquinho de tempo, mas é tranquilo. Curva ABC é um conteúdo muito importante, é uma ferramenta gerencial muito importante, mas é relativamente simples de se fazer, certo? E aí, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação? A entrega dessa curva ABC é para quando mesmo, hein? Pablo, próxima semana é a nossa atividade avaliativa.
Aí vocês vão apresentar essas duas curvas ABC e aquele cronograma físico-financeiro. Aí então é para a próxima semana. Certo, obrigado. Por nada. Essa live ficar disponibilizada pelo YouTube, Rafael? Vou colocar. Terminar aqui, que eu receber a gravação, eu já boto lá. Sim. Pessoal, lembrando que se quiserem tirar dúvida, mandem e-mail até hoje à noite para a gente se reunir amanhã, certo? Às 10 horas. Se vocês não têm mais nada a tratar, então eu encerro a aula de hoje e agradeço a atenção e a presença de vocês, certo? Professora, no caso, a tarefa tem que enviar dia 30, essa do cronograma físico e financeiro. Eu vou adiar um pouco a entrega, eu vou Verdade, né? colocar para a data da apresentação também, viu? E vai ser na quarta, né? É, na nossa próxima aula, Certo. tá Obrigado. bom? Por nada. Alguma coisa mais, pessoal? Não, professora. Pois então, um cheiro, bom final de semana e bom resto de semana para vocês. Tchau. Tchau. Tchau, professora. Bom final de semana. Não.